Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano e eu estou falando aqui do canal Ações e Valor. Esse canal que tem o objetivo de trazer discussões sobre valuation, sobre valor das empresas, para lhe entregar ensinamentos sobre a ótica do valor, para que você enxergue as suas empresas não pelo preço, não por aquilo que está aparecendo na sua tela, aquele preçozinho do home broker. Não, você vai olhar pela perspectiva do valor. E aí, pessoal, vocês podem se perguntar, né, depois de tantos vídeos, como você fala somente sobre o valor, né? Sobre valuation. Aqui o único assunto é valuation. Esse canal aqui só fala de valuation. Mas valuation não tem como eu resumir tudo, falar sobre tudo de valuation em um único vídeo. Eu preciso de vários vídeos, porque valuation envolve vários assuntos. Esse é um ramo dos investimentos, da área dos investimentos, que abrange praticamente tudo. Tudo que acontece na economia, no mundo, se isso tem um impacto sobre as empresas, com certeza tem um valor, tem um impacto sobre o valor dessas empresas, ou talvez não tenha um impacto. Sendo que algo que dá impacto no valor das empresas, que surte efeito no valor delas, é importante para nós. Mas o que não surte também é importante para nós. E vocês vão entender ao longo desse vídeo sobre isso. Porque o que eu tenho para trazer para vocês é explicar como algumas coisas alteram o valor das empresas. Ou talvez não altere, né? Então, entenda. Certo, então eu quero que você entenda que muito do que acontece está ligado ao valuation, ao valor das empresas. Porque o que é valuation? Valuation é uma ferramenta, é algo que determina o valor de uma empresa. Para eu ter alta rentabilidade investindo em ações, eu preciso entender de valuation. Eu preciso entender como o valor daquela empresa que eu quero investir é determinado. Porque se eu não entender isso, em que é que eu vou estar comprando, em que é que eu estou me baseando para comprar aquela empresa. Não faz sentido. Eu tenho que investir sob a ótica do valor. Eu não posso investir olhando o gráfico que foi construído no passado, porque se o gráfico caiu, quer dizer que vai subir de novo. Não, isso não tem nada a ver. Na minha opinião, essa ótica do valor é muito mais verdadeira do que essa ótica de gráficos, embora, com todo respeito, essa profissão também seja uma profissão digna, né? Mas eu, pessoalmente, não concordo com esses pensamentos de análise gráfica. E eu gosto de olhar sempre sob a ótica do valor. E eu quero levar vocês, através desse vídeo, a pensar da mesma maneira. Então, vamos começar logo a falar sobre valuation, sobre algumas coisas que alteram o valor das empresas. Valuation, então, e só para iniciar essa discussão, eu quero que vocês entendam que para vocês conseguirem alta rentabilidade no investimento em ações, vocês devem entender de valor. Vocês devem aprender a calcular o valor de uma empresa. Porque sob um pensamento mais elevado, se vocês têm essa ótica, essa maneira de olhar para as empresas, vocês têm um pensamento elevado em relação à maioria do mercado. E se vocês têm um pensamento melhor, vocês vão agir de maneira melhor e ter melhores retornos também. Porque quanto mais você entende, menor é o seu risco. Quanto mais você sabe o que faz, se você sabe o que está fazendo,
o seu risco é menor. Você também vai agir de maneira menor. Seus rendimentos vão ser maiores. Beleza? Então, vamos falar sobre valuation logo, né? Certo, vamos falar hoje sobre coisas que alteram o valor das empresas. Mais especificamente, eu vou falar somente sobre taxa de juros hoje. E a taxa de juros, né, como outros eventos, é algo que tende a modificar o mercado em geral. Ou seja, geralmente, quando as taxas de juros sobem, as bolsas de valores, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, tendem a cair. E esse momento, como então que essa taxa de juros, como é que a taxa de juros vai fazer com que os preços caiam? Vamos pensar aqui. As empresas, elas tomam para si empréstimos. Elas pegam dinheiro emprestado e sobre esse empréstimo existe uma taxa de juros. Vamos imaginar que você chega para mim e você pede: Luciano, me empresta aí R$1.000. Aí eu pego e lhe dou R$1.000. Só que aí eu falo para você: meu amigo, minha amiga, eu quero que você a cada mês me pague 1% de juros. 1% de juros sobre esses R$1.000 que eu estou lhe emprestando, tá bom? Isso então vai fazer com que você a cada mês tenha que pagar um pouco a mais do que aqueles R$1.000. Então você vai ter uma despesa de juros para você. Com as empresas é do mesmo jeito. Elas chegam lá para o banco e o banco vai falar para você, para a sua empresa: eu lhe empresto R$1.000.000, mas eu vou lhe dar uma taxa de juros sobre esses 1 milhão de 10% ao ano. Isso aí, então, é uma taxa de juros sobre o que a empresa tomou emprestado para si, para ela reinvestir no seu negócio. Ela pega esse dinheiro não para usar de qualquer maneira, embora algumas empresas não saibam usar direito, né, esse capital emprestado, mas elas pegam esse dinheiro para usar da melhor forma, para expandir os negócios. Então é para isso que elas fazem. Beleza, mas eu quero que vocês pensem: como é definida essa taxa de juros? É de cabeça? O banco vai dizer: para você eu dou 10%, para você 20%, para você 5%. Não. Toda taxa de juros, ela tem um norte. Ela tem uma base, uma referência. Então, qual é essa referência? As taxas de juros dos empréstimos, elas se baseiam na taxa Selic, que é uma taxa geral, é uma taxa básica para a economia brasileira, né, no nosso caso. Então, esses empréstimos vão cobrar uma taxa de juros e essa taxa de juros ela é cobrada com base na Selic. Não quer dizer que todas vão ser iguais, mas elas vão estar ali num patamar parecido, certo? Então, beleza, você já entendeu que as empresas tomam empréstimos para financiar expansão ou qualquer que seja o uso desse empréstimo, e sobre esse empréstimo é cobrado um juros, e esse juros ele é definido com base na taxa Selic. E esse é um ótimo momento para falar sobre esse assunto, porque no momento que a gente vive agora, né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos vivendo um aumento constante da taxa de juros. O Banco Central, que é o órgão que tem esse dever, essa responsabilidade, esse poder de definir a taxa de juros, a taxa Selic da economia brasileira, ele está sempre, a cada mês, elevando. E no início desse mês, dia 2 ou 3 de fevereiro de 2022, o Banco Central elevou a taxa Selic para 10,75%. E eu quero que vocês pensem comigo: isso muda o valor das empresas? Sim, claro que sim. Se a taxa de juros aumenta,
aumenta o custo da dívida. Ou seja, as empresas elas vão pagar mais juros e esses juros representam despesas. Então, o lucro das empresas vai ser menor. As empresas agora vão pagar mais juros, certo? Se elas têm algum empréstimo, né? Porque existem algumas empresas que elas não se endividam. Mas a maioria delas, elas vão se endividar sim. Se as empresas pagam mais juros, elas têm maiores despesas financeiras, elas vão reduzir o seu ganho líquido, certo? E se o valor de uma empresa tem a ver com o que ela gera, portanto, o valor dela vai ser menor. Pense comigo, existe um modelo de valuation que se chama fluxo de caixa descontado, certo? Esse modelo de determinação do valor da empresa, ele é baseado no quanto a empresa gera. Então, se a empresa gera muito valor, muito dinheiro, se ela gera muito caixa, né, ela com suas operações está gerando muito dinheiro, então o valor dela tende a ser alto em relação àquela empresa que gera menos, tem fluxos de caixas menores, tem lucros, ganhos menores, tá certo? Então esse modelo de valuation se baseia no quanto a empresa gera. Se ela agora está gerando menos porque ela tem maiores despesas, quer dizer que o valor dela vai cair. Se eu aumento a taxa de juros da economia e gero mais despesas para as empresas, elas vão gerar menos caixa, né? Vão gerar menos dinheiro e o seu valor também vai cair. E como é que nós representamos isso no valuation, certo? Como é que a gente representa isso na prática? Existe algo que se chama custo de capital. Eu vou explicar aqui para vocês o que é isso. O custo de capital, ele é uma taxa composta por duas coisinhas, certo? Ele é composto pelo retorno exigido pelos acionistas e o custo de capital também é composto pelo retorno exigido pelos credores, pelos que emprestam aquele dinheiro que a empresa tomou. Ou pode ser o banco, né? Por exemplo, o banco que empresta cede aquele capital para a companhia. Então, se a empresa toma empréstimo, ela vai ter um retorno, né, exigido, né, vai ter um custo da dívida que é mais ou menos representado por aquela taxa de juros que o banco vai cobrar. Então, o banco está exigindo, eu quero 10% anualmente. E aí o acionista também vai ter o retorno exigido. Quanto é que você exigiria pela sua empresa aí que você investe, né? Quanto é que você exigiria de retorno para ela? Eu exigiria um retorno que pague pelo risco que eu estou correndo. Afinal, quando eu invisto em ações, eu estou correndo um risco maior. Por quê? Investindo, por exemplo, na poupança, num Tesouro Selic, eu tenho certeza, eu vou ter certeza que investindo no Tesouro Selic, por exemplo, eu vou ter o retorno que está me dizendo ali. Se ele lhe dá o retorno de 10,75% ao ano, eu tenho certeza que eu vou ganhar aqueles 10,75%. Mas investindo em ações não é assim. Porque pode acontecer alguma coisa na economia que impacte aquela minha empresa e ela vai gerar menos. E eu não sabia que aquilo ia acontecer no momento em que eu investi nela. Quer dizer que eu corro um risco de que algo aconteça que impacte o meu investimento. O risco que eu estou correndo deve ser pago. Se eu tenho algo de um lado que vai me dar um retorno praticamente assim certo, né? 100% de certeza que eu vou receber, de um lado eu tenho algo que eu não tenho certeza que eu vou receber aquele retorno, então eu vou cobrar aquela empresa, né? Eu quero um retorno maior, eu estou correndo mais risco.
Eu mereço receber mais do que esse investimento aqui que eu não tenho risco. Você deve buscar investimentos que paguem pelo risco que você está correndo. Então, esse custo de capital vai envolver esse retorno dos acionistas e o retorno exigido pelos credores, que são quem emprestam o dinheiro, né, dos empréstimos, quem realizam, né, os empréstimos, quem fornecem aquele dinheiro para a empresa. Beleza. Então, o custo de capital, ela é uma taxa utilizada aí no valuation para representar, ela é usada para representar o valor de algo que a empresa vai gerar no futuro, representar esse valor no futuro nos dias de hoje, certo? Então, por exemplo, vamos aqui a um exemplo bem prático para que você entenda como é feito isso. Eu estimei para certa empresa que ela vai gerar no próximo ano um valor de R$ 1.100. Ela vai gerar isso, certo? E eu também determinei que o custo de capital dela é de 10%. Eu vi, de acordo com a economia, né? Isso é uma questão hipotética aqui, mas eu analisei tudo e tal e eu determinei que o custo de capital é de 10%. Como é que eu vou fazer para representar o dinheiro que ela vai gerar no próximo ano nos dias de hoje? Eu vou fazer uma simples operação de divisão. Você não precisa ser mestre da matemática, não precisa de uma calculadora super potente para fazer isso, porque é muito fácil. Basta pegar R$ 1.100 que ela vai gerar e dividir por 1 mais 10%. Se o custo de capital fosse 20%, 1 mais 20%. 1.100 dividido por 1 mais 10%, que é o custo de capital, vai ser igual a R$ 1.000. Ah, então quer dizer que aquela empresa vai gerar R$ 1.100 no próximo ano e esses R$ 1.100 têm um valor aí de R$ 1.000 nos dias de hoje. Então vamos dizer que a Selic aumenta aí para outro valor. Se a Selic aumenta, sei lá, para 20%, eu vou fazer R$ 1.100 dividido por 1 mais 20%. Em vez de dividir por 1 mais 10, agora vai ser 1 mais 20%. Nossa, então ela vai gerar menos agora. Não, ela vai gerar R$ 1.100, mas R$ 1.100 com um custo maior e vale menos nos dias de hoje. Quer dizer que esses R$ 1.100 vão valer menos nos dias de hoje, agora com um custo de capital maior. Nossa, então se a empresa gera a mesma coisa, mas o seu custo é maior, o valor daqueles R$ 1.100 hoje é menor. É por isso que a Selic, ela aumenta, né? Ela impacta, na verdade, o valor das empresas. Vai diminuir, tende a diminuir aí o valor das empresas. Porque se a Selic aumenta, os juros da dívida também aumenta. E se os juros da dívida aumenta, o custo de capital aumenta. E agora, com custo de capital maior, aquele dinheiro que vai ser gerado no próximo ano, aquele valor futuro vai ser menor, certo? Vai valer menos hoje, o que vai ser gerado somente no próximo ano. Então eu estou exigindo um retorno maior da minha empresa, tá certo? E tá vendo que esse pensamento, tá vendo? Esse é o pensamento que eu quero trazer para vocês. Não só nesse vídeo, mas também nos outros vídeos que eu ainda vou gravar. Esse pensamento, ao lado do investidor, lhe dá o poder de ficar em paz em meio a toda aquela bagunça do mercado. Quando o mercado está desabando, está chicoteando aí os investidores, aí você vem
sobre toda essa ótica de valor, com todo esse pensamento no nível superior, e você fica em paz, você dorme tranquilo, porque você sabe que aquele evento não está impactando a sua empresa. Nos dias de hoje, em 2022, nós estamos vivendo um momento aí de muita tensão entre a Rússia e a Ucrânia, né? E se Deus queira que não, né? Se caso haja uma guerra, e Deus queira que isso não aconteça, se houvesse uma guerra, pode ser que os países, né, ali por perto sejam impactados e as suas empresas também sejam. E aí vai que você investe numa empresa de lá e você fica pensando se aquilo vai impactar a sua empresa, né? Vamos dizer que caso ocorra uma guerra, isso vai impactar os países produtores de petróleo. Aí os países produtores de petróleo vão produzir menos e as empresas que vendem petróleo, né, vão ter que cobrar mais, porque a oferta agora é mais escassa. Então as empresas vão cobrar mais sobre o barril do petróleo. E se elas vão cobrar mais e elas provavelmente vendem aí a mesma coisa, porque nós sempre estamos consumindo, né, gasolina, vendo petróleo, outros combustíveis, e aí nós vamos pagar mais e a empresa ela vai ganhar mais. Se o barril do petróleo sobe, as empresas produtoras de petróleo tendem a vender mais. Se elas geram mais, o que é que acontece com o valor? O valor delas vai subir. É por isso que o valor delas ali, o preço das ações, acompanha, geralmente tendem a acompanhar o preço do barril de petróleo, que é o WTI. Então esse é o pensamento que eu quero trazer para vocês em todos os meus vídeos. Eu quero desenvolver, como eu falei, não tem como falar sobre valuation só em um vídeo, porque a todo momento alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Um tempo passado teve um aumento de tensões entre Estados Unidos e China e muita coisa aconteceu. Nós estamos vivendo realmente tempos turbulentos de pandemia e tudo isso com certeza impacta no que as empresas vão gerar. Impacta sobre a inflação, e com a inflação vem um aumento da taxa de juros, e com o aumento da taxa de juros você já aprendeu nesse vídeo o que é que acontece. Portanto, eu quero deixar uma mensagem final para vocês. Se vocês não entendem de valor, sigam esse canal, assistam os vídeos e vocês vão aumentar, né, o seu pensamento, evoluir o pensamento sobre ações, sobre investimentos em ações. E com esse pensamento elevado, como eu já disse, quando você sabe o que está fazendo, seu risco é menor. Quando você entende mais, você tem atitudes melhores, você tende a ter atitudes melhores, decisões melhores. Quando você tem melhores decisões, pautadas aí no pensamento, no valor das empresas, você tem alta rentabilidade com ações. Se você não investe pensando no valor das empresas, o que é que está ao seu lado? O que é que está lhe ajudando? Eu acho que não tem muito mais do que sorte aí do seu lado, ao seu lado, para lhe fazer ter bons rendimentos. Muita gente investe e tem bons rendimentos, às vezes por sorte. É claro, nós como investidores também temos que contar com sorte. Mas quanto mais a gente entende, quanto mais a gente sabe, quanto maior o nosso conhecimento, menos a gente vai depender da sorte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido como esse fator de taxa de juros vai impactar no valor das empresas. Espero que vocês tenham entendido isso. Se você não entendeu, deixa aí nos comentários. Por favor, deixa o seu comentário para que eu possa lhe ajudar a entender melhor caso você tenha alguma dúvida. Deixa o seu like no vídeo também, se inscreve no canal e até a próxima.